Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender um pouco mais sobre comandos, né, o cmdlet do PowerShell, para executar algumas tarefas, algumas automações e parte de administração dentro da Power Platform, englobando Power Apps e Automate, tá? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, primeiro de tudo, gostaria de dizer que para isso, assim como eu mencionei no vídeo anterior, tá? Já temos um vídeo aqui no canal sobre isso, ensinando como recuperar arquivos deletados, né? Aplicativos deletados no Power Apps usando PowerShell, tá? E como eu mencionei, existe toda uma documentação disponível no Microsoft Learning para você seguir, tá? Então, basicamente, eu vou passar aqui com vocês as partes mais importantes para você conseguir seguir com essas execuções, tá? Primeiro de tudo é executar o seu Windows PowerShell, tá? Como administrador. Então, vem aqui executar como administrador, tá? Ele pede uma permissão, eu dou sim e pronto, agora eu estou aqui no meu PowerShell com privilégios de administrador, tá. Segundo ponto é instalar os módulos, tá. Então, se você consegue instalar os módulos tanto para o sistema global, né, a nível, sistema operacional, quanto dá permissão por usuário em específico. Então eu quero só pegar o usuário corrente, né, eu quero só pegar só a instância local, ou seja, se eu me logar em outra instância, essa permissão não vai ser mais, cabível. Então tem vários níveis de permissionamento. Como você sabe, né, qual a permissão atualmente, do seu PowerShell? Simples, tá. Aqui no meu GitHub, que também vai ficar na descrição, tem alguns comandinhos aqui, que o primeiro é verificar políticas, tá? Esse daqui é muito importante, fazer a execução, então vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, e ele me fala o escopo, tá? Machine Policy, User Policy, Process, Current User, local, máquina local. E ele me mostra aqui, né, quais são as políticas de execução. Então, em todos estão indefinidos, só no meu usuário corrente aqui está no Remote Signing, tá? Por quê? Porque eu dei a permissão apenas para o meu usuário corrente, tá? Se eu quiser setar uma política, eu posso setar a política, tá? Tem um comando aqui, eu posso vir aqui e simplesmente executar. Então ele dá um set execution policy, tá? Falando que a minha policy de execução vai ser o remote signing, tá? Tem vários perfis, né? Pode dar uma verificada na documentação também. Tem bypass, tem não restrito, e tem vários níveis, né? Eu sempre uso o remote signing e o escopo aqui, o usuário corrente, tá? Então eu só alterei aqui as definições do meu usuário corrente, porque para minha necessidade é o que vai atender. Tá? Aqui ele pede uma confirmação, né? Sim, sim para todos, não, não para todos e suspender. Tal. O padrão aqui é N, né? Eu coloco A, sim para todos e dou um Enter. Então ele mudou minha política aqui. Minha política aqui, se eu der um get execute policy traço list, nada mudou, porque já estava nessa policy, tá? Após isso, próximo passo, tá? Então é importante você tá com a execute com a policy, né? Que vai propiciar você executar scripts, tá? E aí vai muito do seu TI. Às vezes, se você está com uma máquina corporativa, o TI pode fazer esse bloqueio a nível de AD, tá? E aí você pode tentar fazer uma alteração aqui, dar um set execute policy, ele não vai deixar simplesmente, porque o seu TI bloqueou, tá? Aí você tem que verificar com o seu TI, não tem jeito, tá? Se você é administrador da sua máquina, né, você é consultor, sua máquina própria, só mudar a policy aí e seguir adiante, tá? Então, o próximo passo aqui que ele pede é para
fazer a instalação dos módulos, tá? Você pode, se você pode instalar somente no usuário corrente, né? Ou então a nível sistema operacional, tá? Aqui, no caso, eh, você tem 2 módulos, né, basicamente, como ele menciona aqui em cima, você tem comandos para administrador e para maker, para o criador, né. Mas eu vou instalar ambos aqui, tá. Então, basta eu copiar aqui a linha, vou fazer um por um, tá. Dou um Ctrl C, Ctrl V aqui, eu já tenho o módulo instalado na minha máquina, então ele só vai ele só vai validar, né, e já instalou. No caso de vocês, se for a primeira vez, ele vai pedir também para você colocar aqui, né, se você quer instalar o módulo, se sim, né, S sim, A sim para todos, tal, tá, e você coloca o A e dá um enter e ele vai começar a instalação, tá. E por último aqui, esse outro módulo, esse último módulo aqui, só dá um Ctrl V e um enter, já instalou. Novamente, no seu ele vai pedir aqui para você confirmar, tá. Como eu já tinha, super simples, tá. Próximo passo, então aqui tem toda uma documentação para você destrinchar, tá. Mas próximo passo que a gente quer fazer aqui é fazer o login, tá. Eu quero fazer a autenticação, tá. E como eu já expliquei, tem 2 métodos de autenticação, você passando o usuário e senha, aqui a nível string e tal, né, de forma explícita, ou você pode passar somente o parâmetro add Power Apps Account, tá, e ele vai basicamente abrir aqui uma tela, um prompt para você fazer o seu login, tá. Então ele abriu o prompt aqui, eu coloco qual que é meu usuário que eu quero a conta que eu quero me logar, e beleza, já estou logado, né, no no ambiente do Power Apps, tá. Tanto que eu posso dar um get aqui, tá, vou dar um get aqui, environments para listar os ambientes, e é isso que ele faz. Listou os ambientes aqui que eu tenho, né. Eu tenho 2 ambientes, eu tenho um de dev, tá, eu tenho o default aqui, né. Fala localização, South America, né, e etcétera, traz várias informações. E aí, para a aula de hoje, o que eu quero trazer? Para a gente conseguir exportar as licenças dos usuários, por quê? Se você é um administrador da Power Platform e ainda não possui COI ou outras, né, outras possibilidades, no seu ambiente, e você quer fazer uma auditoria, se o usuário ele tem ou não as licenças adequadas, ou ele está num período de trial ali, vai expirar, e você proativamente quer fazer esse controle, né, para identificar e mostrar para o usuário: "Beltrano, você precisa solicitar sua licença e tal, seu trial vai expirar ou não". Tem um comando que é justamente para exportar uma lista, né, de licenças de usuários atribuídas, tá. E aqui tem uma pequena ressalvazinha, ele fala: ó, "Exporta todas as listas de usuários, né, do Power Apps e Automate no seu locatário em um CSV", ok. O arquivo exportado contém planos de avaliação internos de inscrição de autoatendimento. A tradução aqui tá meio tabajara, ok, mas basicamente o que eu quero dizer o que eu quero mostrar para vocês é essa observação aqui, tá. Ele fala que esse comando, ele só inclui licenças para usuários que acessam serviços da Power Platform, tá. Ou seja, se o usuário ele tem uma licença, ok, mas ele nunca acessou um serviço da Power Platform, nunca criou um flow, um automate, nunca criou um aplicativo Canvas, ele não vai aparecer nessa listagem, tá. Aí você pode recorrer ao nível, de módulos, né, voltados para o MS 365, que aí é outra instância, né, são outros comandos, tá. Então só essa observação que eu queria lhe, deixar claro, só vai exportar usuários que já mexeram na Power Platform, no Power Apps e no Power Automate, tá. E o comando é bem simples aqui, ó, ele dá um get admin Power Apps
license, e ele pede aqui, né, o output file path, ou seja, qual que é o nome do arquivo que ele vai criar. Então eu posso copiar aqui, tá? Simplesmente vir aqui e editar, tá? Aqui eu preciso tirar essa seta para a direita, para a esquerda, e o nome do arquivo eu posso dar qualquer nome aqui. Eu vou deixar licenças mesmo, .csv, tá? Então vou dar um enter e olha só. Bom, porém, né, aqui eu já fiz uma besteirinha, né? Ele, como eu tô passando o nome do arquivo, eu não tô passando o caminho, ele vai salvar aonde ele está no momento, e no caso aqui ele está no meu C2 ponto, né, no meu system 32, tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, vou dar um cd barra, tá, eu vou dar um dir aqui, e vou pedir para ele entrar na minha pasta users, ok. Deixa eu ver aqui, dir, aí eu vou pedir para ele entrar na pasta do meu usuário, aqui da minha máquina, e desktop, né, vou pedir para ele salvar aqui, ó, cd desktop, tá. Então ele vai salvar aqui no meu desktop. Agora se eu executar o comando, vou aqui na seta colocar, aí beleza, agora ele vai expurgar, né, esse arquivo no meu desktop. Ó, já rodou, né, e deu o code aqui 200, ok. Se eu vier aqui no meu desktop, tem que ter o arquivo criado. Ele não criou aqui, na verdade, ele não deve ter criado no meu desktop. Aqui, ó. Ele tá aqui. É porque eu tô usando o VM, tá, gente? Então, não necessariamente o meu desktop é o mesmo desktop que ele tá entendendo. Mas tá aqui, tá? Ele salvou aqui no meu desktop do meu usuário, tá? E se eu abrir aqui o arquivo, ele gerou aqui um CSVzinho, tá? Cujo qual, se eu selecionar a coluna aqui, dados, né? Texto para a coluna, ele está delimitado aqui por vírgula. Avançar, concluir, ok. Nesse meu ambiente, como é um ambiente de desenvolvedor, só tem apenas eu aqui nesse ambiente, né? Mas se tivesse N usuários, ele ia exportar usuário por usuário. Lembrando que esse processo pode demorar e dependendo da quantidade de usuários que você tem no seu ambiente, tá? E aqui ele traz informações bem interessantes. Username, o e-mail address, o service, né? Se, por exemplo, Flow, CDS, Power Apps, CRM, enfim, né? O Power Apps per User. Aqui a minha licença, né? Mostra aqui a descrição da licença, quando que ela foi atribuída, se ela é um trial, sim ou não, e se vai expirar, né? Quando vai expirar, tá? Então, por exemplo, essa daqui já expirou, né? Essa licença aqui já não existe mais, tá? Então, eu consigo fazer esse tipo de controles. Daqui eu poderia facilmente levar para um Power BI da vida, né? Criar minhas visualizações, disso inclusive gerar triggers para notificar o usuário, né? Se o trial dele vai vencer e tal. Enfim, poderia fazer um follow-up disso, tá? Então traz diversas possibilidades. Então com simples comandos, né, descartando essa parte inicial aqui, que é padrão, você vai fazer só uma vez, né, inclusive, né, você vai instalar o módulo aqui, né, o módulo 1, módulo 2, setar a policy, isso você vai fazer só uma vez, né? Eu estou trazendo aqui, eu estou exemplificando aqui para você que é a primeira vez que você está tendo contato com o PowerShell, mas isso daqui você vai fazer uma vez. Depois disso, é daqui para baixo. São 2 comandos que eu usei basicamente, né. Eu usei o comando aqui para me logar, e depois usei o comando para fazer o export, né. Usei o comando para fazer o export, ou seja, 2 comandinhos resolveu aí um bom trabalho, né, que se eu não tivesse essa possibilidade, talvez eu teria que escalar, pedir para alguém né, que cuida do MS-365 fazer isso para mim, ia cair numa fila e tal. Aqui eu estou ganhando autonomia com isso, certo? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês gostaram, não se esqueça de avaliar, se inscrever no meu canal. E é isso. Fiquem atentos aos próximos conteúdos que virão.
certo? Vou nessa, valeu e falou!